Então vamos lá, baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não só no ambiente físico, Senhor, mas no coração de cada um aqui presente. Toma-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, encha-nos, Senhor, com a tua verdade, nos conduza com a mente cativa a ti, recebendo de ti. Que tudo que eu venha falar aqui desse altar venha direto da sala do teu trono para alimentar os teus filhos. Com uma semente, Pai, que gera frutos em abundância, venha transbordar a vida dos teus filhos. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é a graça que te sustenta na guerra. Amém? Amém. E para ilustrar, eu quero que você abra a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem for achando, dá um eita glória aí no pentecostal. Ainda não temos telinha, então pode pegar a carona dele se você não trouxe a tua Bíblia, mas pode pegar a carona com o irmão do lado. E se você não estiver achando, tu abre a tua Bíblia em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou e fala assim: meu Deus. 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim: portanto, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Antes da gente mergulhar numa revelação profética, mais aprofundada sobre esse texto, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender o cenário que deu origem a essa carta tão intensa e vulnerável de Paulo. O apóstolo escreve 2 Coríntios em um momento crítico do seu ministério. A igreja de Corinto, que ele mesmo ajudou a fundar, ela estava sendo influenciada por um grupo que Paulo ironicamente chama de superapóstolos. Está lá no capítulo 11, versículo 5. E esses homens, eles usavam aparência, eles usavam eloquência e eles usavam prestígio para validar a sua autoridade espiritual. Tudo que Paulo não fazia questão de exibir. Amém? Então, ao contrário deles, Paulo ele carregava marcas visíveis de sofrimento, de perseguições, de limitações físicas. Ele não apenas não escondia a sua vulnerabilidade. Caramba, saiu a palavra rápida, né? Pensei que ia travar a língua, né? Fiquei impressionado comigo mesmo, glória a Deus. Não ele só expunha a sua vulnerabilidade, saiu 2 vezes, como ele colocava isso como um selo de autenticidade apostólica. E é nesse contexto que ele fala do famoso espinho na carne, que todo mundo fala, né? Ah, o espinho na carne, vários teólogos, cada um diz que é uma situação, e esse espinho na carne era algo que o afligia profundamente, e que mesmo depois de ele clamar 3 vezes, Deus não retirou. E é ruim, né, cara, você ouvir assim: talvez isso aí seja o teu espinho na carne. Ou seja, tu vai ter que depender só de Deus, sabe? Né? É que nem eu orei por cura da minha dor, né, tantas vezes, e aí, rapaz, eu roubava a minha bênção, porque os caras recebiam a bênção lá no altar, na oração de cura do PAN, e eu não recebi. Aí eu vi assim: ah, cara, vai que você tem um espinho na carne, né? Eu falei: ah, bem, cara, meu Senhor vai ser. Mas Deus sabe, se tiver que ser, cada um sabe o que é. Quantas vezes você aqui achou que suas limitações te desqualificaram? Seja a tua limitação física, emocional, intelectual. Só que Paulo ele nos mostra o contrário. O que o mundo vê, enxerga como fraqueza, pode ser justamente aquilo que Deus usa para autenticar a unção dele sobre nós. Aquilo que o mundo enxerga como
o improvável, a fraqueza, algo que seria o teu calcanhar de Aquiles, talvez seja a autenticação de Deus, da unção dele na tua vida. No mundo greco-romano, líderes eram admirados pela sua força, pela retórica. Agora, no reino de Deus, ele se move em outras lógicas. A lógica do reino de Deus não é igual ao do mundo. O mundo procura as pessoas que são fortes, que não são frágeis. Cara, se você for parar para ver, eu estou pregando aqui no Novo Testamento, mas você volta lá em Elias, lá no livro, lá no Antigo Testamento, vê a história de Elias. Cara, ele, depois de confrontar um monte de profeta de Baal, bater de frente com os caras, ficou com medo da mulherzinha Jezabel, ficou com medinho, saiu correndo, queria morrer. Você está entendendo? Então, cara, muitas vezes as pessoas acham que elas têm que se mostrar forte. O mundo espera isso de nós, mas não é assim que o reino de Deus se move. Deus escolhe os improváveis, Ele sustenta os fracos, Ele manifesta o sobrenatural naqueles que não têm nada além da graça. Você entende? Às vezes Deus ele não tira o espinho, porque é Ele que impede seu coração de se perder no orgulho da própria unção. Porque sem Ele a gente acha que a gente é o máximo. Paulo, ele entendeu isso, e ao invés de esconder a sua dor, ele usou essa dor dele como um palco para a glória de Deus e não para ele. Ele apontava para Deus o tempo todo, porque profeticamente há momentos em que Deus ele não vai nos livrar da luta, porque é nela que ele se revela mais. Isso aí é do Evangelho, mas vamos lá. Ele não livrou Daniel da cova, ele livrou na cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, ele livrou na fornalha. E às vezes a gente vai ter que passar nele, não tem essa. E aí ele vem no versículo 7 e fala assim: foi-me dado um espinho na carne. Paulo não está falando aqui de uma dor superficial, porque a expressão usada aqui no original é uma palavra que significa, nem vou falar a palavra, tá? Porque essa aqui é difícil mesmo. Então é uma palavra que significa literalmente uma estaca, algo que atravessa, que fere profundamente, que incomoda continuamente. Não é uma farpinha, não era uma ferida passageira, era uma dor que persistia, um sofrimento constante que o acompanhava mesmo em meio às maiores revelações espirituais. E ele disse: foi-me dado um espinho. Ou seja, não foi algo que ele buscou ou mereceu, mas algo que foi permitido por Deus, foi dado para ele. Sabe, outro cara, não quero isso aqui, sabe, presente de igreja, que tu olha e fala assim, não quero. Às vezes tu ganha um bagulho e fala assim, pô, cara, tu deixa lá no fundo. Uma vez eu ganhei uma. Não pode falar não. Uma vez eu ganhei uma camisa, uma cor que eu nunca usei na vida, nem nunca eu queria usar. Aí eu falei, eu vou trocar. Ela não pode, porque quem deu, não sei o que. Eu falei, pô, mas eu vou trocar, meu irmão. Ela não pode, porque não sei o que. Ainda tem que usar. Usei 2 vezes na minha vida, ficou lá e depois acabei doando, porque eu não usei. Não é isso? Não é algo que você comprou, você mereceu, você não buscou, mas você te deram. Foi dado, foi permissão de Deus. Eu estou falando de uma camisa, mas o espinho é algo. E talvez hoje o seu espinho não tenha forma física, mas você sente todos os dias. É uma luta interna que ninguém vê, é uma enfermidade que desafia a sua fé, é um trauma do passado que insiste em reaparecer, é uma batalha emocional que tenta calar a sua identidade. São tantas coisas que podem se tornar um espinho na nossa carne, algo que a gente não buscou, a gente não quer e nem merecia aos nossos olhos, né? Mas eu vou falar, cara, de vez em quando eu faço uma autoanálise assim, olha, eu merecia estar morto, cara. Que via lucro, né? Minha mãe não achava que eu merecia estar morto, mas ela achava que pela minha vida já tinha passado a hora de eu morrer, porque muitos já estavam mortos. Então, se eu merecia estar morto e hoje eu tenho qualquer coisa que eu tenho na frente, é lucro. Agora, você já percebeu que alguns momentos onde mais cresceu espiritualmente foi em meio às maiores dores? No meio das maiores dificuldades é quando você mais busca, é quando você está mais sensível à voz de Deus, é quando você para tentar buscar
no detalhe porque o resto está te afligindo. Vocês pararam para perceber isso? Quem já percebeu isso? Dá uma glória a Deus. Então isso não é coincidência, né? Isso é processo. E o processo dói, mas também molda. O processo dói, mas molda. A gente fala, vamos ser forjados. Você já viu como é que vai ser, como é que faz para forjar? Tem um programa, né? Eu não vi esse programa até tempo, acho que é no History Channel. Como é que é o nome desse programa? Sei lá. Mas os caras vão lá, e aí é um campeonato, vai um monte de cara que forja, e eles ficam lá, vocês têm que fazer uma espada assim, não sei da onde. Aí os caras pegam com esse material aqui em tantos minutos. Já viu esse programa? Ué, maneiro pra caraca, meu. Mas tu vê lá, cara, o processo, os caras se machucam, se queimam, e papai, se não fizer direitinho o bagulho, e eles batem, queima, bate, queima, e se não fizer direitinho, o bagulho racha. E aí depois eles têm que botar o fim, tem um teste, né? Eles cortam o porco, já morto já, né? É maneiro, mas um homem, né? Tem mulher que vai gostar também, mas um homem que é bruto gosta. Você já viu esse programa? Eu não lembro, acho que é no History Channel. Cara, forjar, quando a gente vai ser forjado, a gente vai ser martelado, a gente vai passar pelo fogo, aí às vezes vai rachar, vai ter que voltar, remoldar tudo, fazer tudo de novo. Faz parte, mas as pessoas não querem passar pelo processo, só querem olhar a espada ali. Eu sou a espada na mão de Deus, amém. Mas para chegar naquela espada perfeita para ser usada, aquela espada boa para ser usada, primeiro teve que apanhar, passar pelo fogo, passar pelo óleo quente, que eles temperam, né? Depois está lá, eles põem no óleo, põem na água, é uma loucura que eles fazem. Entendeu? Então, meu irmão, você não acha que quando a gente fala que vai ser forjado, quando a Bíblia faz essa comparação, é por quê? Porque vai ser molezinha. Você está entendendo? Em Hebreus 12, 6 está escrito assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E a dor, muitas vezes, é um lembrete de que ainda estamos sendo trabalhados por um pai que não desistiu de nós. Um pai que já desistiu do filho, ele já não quer saber de nada, ele expulsa o moleque de casa, vai embora, não me procura mais, e morreu para ele. Mas enquanto ele se importa com a gente, enquanto ele ainda nos ama, enquanto o pai ama o filho, ele vai disciplinar, mesmo que muitas vezes doa o pai. Quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando. O espinho que hoje fere a sua carne pode ser o mesmo que firma o seu altar de dependência de Deus. Aquilo que hoje pode ser o teu maior espinho, que te faz doer, pode ser aquilo que vai te conduzir para o maior altar de dependência. Tem gente, talvez, se perguntando: Senhor, por que o Senhor não tiraste isso de mim? Por que ainda não arrancaste isso de mim? E o céu está respondendo: porque o que te faz chorar à noite é o que te mantém joelho de dia, meu querido. Aquilo que te faz sofrer de noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, porque é ali que começa a doer, né? Eu acho que na maioria das pessoas, né? Quando tu deita a cabeça no travesseiro, é que a dor de todas as coisas que você passa na vida, no dia, na semana, ela vem com força. Sim ou não? Mas é isso que te faz chorar de noite, que vai te manter de joelho de dia. Enquanto houver espinho, haverá graça. E enquanto houver graça, não vai ter inferno que vai te parar. Está entendendo? Ontem, foi ontem? A gente viu, eu vi aquele filme lá do diabo lá. Meu irmão, eu fiquei, aquele filme mexeu comigo. Oficina do Diabo, quem já viu? Doideira. Não é de terror não. E pode-se dizer que até é cristão. É cristão. Aí, doideira. Dá uma olhada lá depois, você. Não vou falar não, que não vai dar spoiler, quem vai dar spoiler é pastor. Prega até sobre filme, né? Pá, fala, muito doido, ele fala o filme todo, misericórdia. Aí chega no versículo 8, ele fala assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo ele não era um cara que tinha um desconhecimento de Deus. Ele conhecia Deus. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Está lá no versículo 2. Ele viveu experiências que ele nem conseguiu expressar com palavras. Ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo que o levava a discernir mistérios, operar milagres, estabelecer igrejas por onde ele passava. Ele era um cara que tinha um relacionamento. Evangelho é relacionamento.
É relacionamento primeiro com Deus e depois com os irmãos. Se não tiver relacionamento, não é evangelho. É relacional. E mesmo assim, Deus disse não. É um cara que tinha intimidade e relacionamento com Deus. Ele foi lá e pediu: Deus, faz isso, por favor. Ele falou: não. Isso nos ensina uma verdade muito profunda. Orar com fé não vai garantir que Deus vai fazer aquilo que você quer. Ah, mas eu orei com tanta fé, isso não aconteceu. Amém. Não garante, mas garante que Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para você. Não é o que você quer, é o que é melhor para a gente. Ele sabe mais do que a gente. Paulo, ele rogou 3 vezes, ou seja, ele clamou com intensidade, com lágrimas, com perseverança, mas a resposta do céu foi o silêncio, seguido de uma revelação: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No mundo antigo, principalmente na cultura greco-romana, que era o que era em torno daquele cenário ali, um Deus que negava um pedido, ele parecia indiferente ou fraco. Só que o Deus de Paulo, ele não se move por performance, e sim por propósito. Deus, ele não está em busca de performance, ele está em busca de propósito. Ele não é movido por gritos, mas por planos eternos. E quantas vezes você achou que Deus estava em silêncio, quando na verdade Ele estava te ensinando a confiar na graça e não no resultado? Cara, às vezes o que você está fazendo é a vontade de Deus, aí você não vê resultado. Confia na graça, continua, permanece. Às vezes o resultado só vai vir depois que você for para a cidade dos pés juntos, bater a caçuleta, sei lá, né? Tem gente que não gosta de fala de depois que morrer aí, né? Mas todo um dia vai para a cidade dos pés juntos, não é verdade? Não tem para outro lugar para onde vai. Você está vendo, né? Mas, cara, tem vezes que o resultado de tudo que você fez em vida só vai vir depois da morte. Mas se você fez a vontade de Deus, é o que você cumpriu o propósito. É isso que Deus está olhando. E isso ecoa aquilo que Jesus viveu no Getsemane, quando ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é a nossa vontade. Deus, ele não está em busca de resultados por causa da tua vontade. Ele está em busca de propósitos cumpridos. E é por isso que eu falo aqui: leiam, movidos pela eternidade. Vê só uma novelinha, tu vai entender. Não é resultado. Porque eu passei lá na igreja. Quem estava lá na igreja quando eu passei? Aqui não dá para passar agora. Quando a mãe chega no final, eu vou dar spoiler. Quando a mãe chega no final: mas eu não fiz nada, eu só criei 2 filhos, preguei o evangelho para eles, levava eles para... Ele fala assim: mas você fez aquilo que eu te chamei para fazer. Porque você criou teus filhos na palavra. Hoje não sei quantas milhões de pessoas foram alcançadas na África, porque eles foram missionários, pai, comenta. Cara, não é o resultado, ela não viu o resultado, mas ela cumpriu o propósito. O resultado se cumpriu no filho dela, vivendo o propósito também. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a gente tem que viver a vontade do Pai, não é a nossa. Tanto Paulo quanto Jesus entenderam que nem todo não é rejeição. E às vezes esse não é uma proteção de Deus ainda. Deus, ele não disse não para te punir, ele disse não para te sustentar. Só que a gente não entende isso, né? Deus, ele está dizendo para alguém aqui hoje, não sei para quem é. Ele sabe que você pediu alívio, ele sabe que você tem orado, mas ele está te dando resistência. Você queria fuga, mas ele está te forjando. O espinho permanece, porque é nele que você vai descobrir a força de Deus e a graça dele. Versículo 9 diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui a gente chega no ponto alto da revelação, o ápice do texto. É como se Deus estivesse falando assim: Paulo, o que você precisa não é de alívio, você precisa de dependência. Não é ausência de dor, é presença da graça. Esse é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho que atira a dor. Tem evangelho até
Não teve uma época lá? Tem um cara que ficou famoso que orava e a galera emagrecia. Eu estou precisando ir lá. Ou então tem mais fé para orar para isso acontecer. Vocês riem, cara, mas é triste. Cara, o Evangelho é isso, o Evangelho é a graça de Deus. A palavra graça no original, no grego, é charis, que não significa apenas favor imerecido, mas também quer dizer uma habilitação celestial para viver o que por força humana seria impossível. E esse é o verdadeiro sentido da palavra graça. E a palavra aperfeiçoa, ela vem de teleitai, que carrega a ideia de algo sendo levado ao seu propósito final, concluído com excelência. Em outras palavras, Deus está dizendo: o meu poder ele não entra em cena para te livrar da fraqueza, mas para brilhar dentro dela. Não é para te livrar da tua fraqueza, é para brilhar dentro da tua fraqueza. Essa lógica do reino ela é completamente diferente da mentalidade do mundo. Ela é completamente diferente. A cultura greco-romana ela exaltava a força, a glória humana, a autossuficiência. Você vê aquelas estátuas gregas, os caras tudo fortão, tudo, né? Pô, é porque eles valorizavam isso. Mas o reino de Deus, ele é contracultural. A maior contracultura que existe é o reino de Deus. Quanto mais você se rende, mais você é fortalecido. Quanto mais você se esvazia, mais você é cheio. Que lógica tem isso? Isso é uma contracultura. Aí entraria a história do peixinho, do salmão. Eu não vou contar aqui de novo, porque vocês já estão cansados, amém? Você já escutou, cara? Não já escutou? A igreja está vazia hoje. Já escutaram? Todo mundo já escutou? Já escutaram do salmão? Já, né? Então não precisa contar. Já escutaram? Já. Não escutaram? Querem ouvir? A história de São Paulo, isso é minha loucura, né? Que eu gosto de ficar nesse canal, no National Geographic. Até National Geographic eu já quase não assisto, mano. Não me assisto. Mas eu gostava de assistir History Channel, você vê esse programa. E aí um dia eu estava vendo o programa da vida do salmão. Qual o símbolo cristão? Um peixinho, né? Peixinho pro lado esquerdo. Por que ele é pro lado esquerdo? Porque ele representa que ele está nadando contra a corrente. Então, no primeiro século, os cristãos, uma forma de se identificarem, eles desenhavam um peixinho nos lugares lá, porque o outro cristão, quando batia de frente, via um peixinho virado para o lado esquerdo, não podia ser qualquer peixe, tinha que ser o peixinho do lado esquerdo. Eu sabia que ali era um movimento dos crentes daquela época. Só que onde chega o salmão? O salmão, ele nasce na água doce, lá em cima no rio, lugar geladão. Depois de um certo tempo ele desce as corredeiras todas e desemboca no mar. E ele passa a maior parte da vida dele no mar. Só que no mar tem um monte de outros predadores. Baleia, tubarão. O salmão é gostoso, né? Se a gente gosta, os outros bichos devem gostar também. E se ele sobreviver a tudo isso, ele volta para o mesmo lugar de onde ele veio. Ele não vai para qualquer outro rio. Ele tem um GPS integrado nele. O que é GPS? Guiado pelo Senhor. Não é isso? É sigla de guiado pelo Senhor, não é isso? Então, ele tem o GPS, ele volta para o mesmo lugar que ele veio. Só que o caminho de volta é contra a correnteza. Você voltar para Jesus te faz nadar contra a correnteza. Só que nadar contra a correnteza continua tendo predador, porque na beira do rio tem os ursos que amam comer salmão. Tem os pescadores de plantão que estão ali querendo pegar um salmãozinho para fazer sashimi para você, né? E aí, quando ele chega lá em cima, o último ato da vida dele, sabe o que é? Despejar um monte de ova para dar vida. E vida acontece. E aí, ó. Aí eu falei, cara, o peixinho cristão é um salmão, né? Porque a gente vem do Pai. Ele nos criou. Só que a gente entra nesse mundo decadente que é um mar cheio de predador, cheio de coisa ruim para acabar com a nossa vida. Só que se a gente sobreviver a isso ileso, sem ser contaminado, a gente consegue voltar para o Pai. Mas voltar para o Pai vai exigir que a gente faça um esforço de nadar contra a correnteza. E aí a gente vai gerar vida e vida e abundância, que é o que está na Bíblia. Você acha que nunca mais você vai começar um ano do mesmo jeito, né? Você fala para ele,
peixinho, né? Glória a Deus. A graça, ela parece pouco, até segundo que a gente tem. Às vezes ela parece uma, até ser a única coisa que a gente tem. E quando ela é tudo que temos, a gente percebe que ela é tudo que a gente precisa. É como está escrito em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. A graça ela não é a ausência de guerra, é a garantia de que você vai permanecer de pé no meio da guerra. Sabe? É como se alguém chegasse e falasse assim: cara, eu te garanto que tu vai lá na Ucrânia defender aquele povo, mas tu não vai morrer. Tu vai passar pelo perrengue todo, mas tu não vai morrer. Se tu confiar nessa palavra, tu vai virar o ramo, né? Mas Jesus, ele deu essa palavra para a gente viver nessa terra aqui. E por que a gente não vira o ramo? Deus, ele está levantando nessa geração homens e mulheres que não serão conhecidos por serem perfeitos, mas por carregarem um poder que só se revela no meio das fraquezas. Você não precisa ser forte. Você não vai ser lembrado pela ausência de lutas, mas pela perseverança visível e pela presença da graça que te sustentou no meio dessa luta. E aí no versículo 9, na segunda parte, diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui, Paulo ele não apenas aceita misericórdia. Se dá para comprar água cristã, quer dizer, cristã, de maneira evangélica. Misericórdia, ele vai ter entender, mas não está vendo? Aqui, Paulo ele não só apenas está aceitando a sua fraqueza, ele se gloria na fraqueza dele. Quantos aqui já se gloriaram na fraqueza? Eu já usei muitas fraquezas minhas para gloriar a Deus. Amém? Parece loucura, mas é uma revelação mais madura de quem entendeu o coração de Deus. Não é aquela falsa humildade, sabe? Tem pessoas que são falsos humildes, né? É ser humilde de verdade. Ele não está dizendo isso com resignação, mas ele está dizendo com alegria intencional: eu me gloriarei ainda mais alegremente. E a palavra aqui, repouso no grego, caramba, essa palavra é difícil, hein? Vou tentar, vocês não vão rir não. Episkenose, mas nem foi tão difícil, episkenose. Misericórdia. Episkenose parece hipnose, né? Aí eu lembro daquele cara bem dormido. Lembra disso? Na televisão tinha um cara que botava a mão bem dormido. Mas amém, vamos lá, besteira. Então essa palavra, ela carrega a imagem de armar uma tenda, de montar um tabernáculo, de fazer morada permanente. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: quando eu reconheço as minhas fraquezas, Deus ele não só vem e me visita, ele faz morada sobre mim. É isso que ele está falando, né? É aquela história que eu falo há anos aqui. Existem dois lugares: um que Jesus precisa estar, e o outro é que ele deseja estar. Você tem sido qual desses lugares para Jesus? É só no momento de desespero? Ou ele está ali permanentemente? No casamento em Caná da Galileia, ele desejava estar lá, e quando precisou ele já estava lá. Quando a sua vida, a sua casa, a sua família, os teus negócios é um lugar onde Jesus quer estar, ele deseja estar, porque é um ambiente preparado para ele. Quando você precisar, ele já está lá. Você não precisa: socorro, Senhor, Jesus! Eita em cima de eita. E isso remete ao Antigo Testamento, quando a glória de Deus ela encheu o tabernáculo. Só que agora nós somos o tabernáculo. E onde há fraqueza sincera
é reconhecer a sua fraqueza. Deus, Ele decide habitar com glória permanente naquele lugar. Seja sincero, rasga o teu coração para Deus. Ele te conhece, Ele sabe no teu íntimo, mas Ele espera que você faça isso com Ele. O céu, Ele não arma a sua tenda sobre quem finge que está tudo sob controle. Sabe aqueles crentes só vitória? E aí, Barão, como é que está? Só vitória. Mentira. Mentira. É verdade? Quem é que tem só vitória na vida aí? Fala aí. Levanta aí a mão. Ele tem uma carruagem de fogo já para arrebatar ele. Está entendendo? Cara, o reino de Deus, ele não vai repousar sobre quem já acha que tem o controle de todas as coisas, mas sobre aqueles que assumem que sem Ele não são nada. A gente vive uma geração que corre para parecer forte, que posta conquistas, esconde feridas. Eu fiz um desafio alguns anos atrás aqui na igreja: postar telefone novo. É mole, eu quero ver postar as parcelas que tu assumiu para comprar esse telefone novo. Postar comendo lá no quentor é mole. Eu quero ver postar o pão com ovo que tu come no resto da semana, porque às vezes está sem dinheiro. E eu fiz o desafio: vamos postar tudo aquilo que ninguém gosta de postar? Estou indo ali dar uma barrigada. Ninguém posta isso, mas todo mundo faz, né? É mentira? É mentira? Ela fica escandalizada. Vai pro corte, não tem problema não. Escandaliza não, pastor, eu também vou apanhar em casa, depois vocês demoram por mim. Mas é verdade, ninguém quer pôr, mas todo mundo sabe que passa por isso, né? Mas é porque isso não dá like, cara. A gente vive uma geração que está fazendo isso, esconde as feridas, só posta as conquistas, só coisa boa. Né? Tem um ditado que diz: quem vê história não vê corre, não é esse? Não é esse? Que é o quê? Vê pose? Close? Esse eu não conheço não, esse aí deve ser da mulher. Homem não faz close mesmo. Homem faz close, vai ter parada de... Homem bíblico não faz close mesmo. Que negócio de quem faz close, quem vê close é coisa de mulher. O homem é quem vê a história não vê corre, né? Porque, né? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, amanhã, você que não entendeu, vai lá na reunião dos homens, tu vai ser bênção para a tua vida. Então, cara, quanto mais você assume total dependência, mais o céu te reveste com autoridade. É como diz em Isaías 57,15 também aqui, ó. Ele fala assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também com o contrito e o humilde de espírito. É Deus falando aqui. Então quem arma uma tenda sobre a sua fraqueza, vê Deus transformá-la em quartel de guerra espiritual, cara. Deus, Ele está levantando uma geração que não precisa mais posar de invencível. Uma geração que entendeu que o segredo da vitória está em depender completamente da presença de Deus na sua vida. E enquanto o mundo exalta a performance, o céu, ele procura corações quebrantados, porque ali ele vai armar a sua tenda, que é onde ele habita. E ali o inimigo não permanece. Ali o inimigo não permanece. Está acabando, tá, igreja? Está acabando. E aí no versículo 10 ele fala assim: porque quando sou fraco é que sou forte. E essa afirmação parece um contrassenso à lógica humana, não parece? Quando sou fraco é que sou forte. Vai falar isso para o teu personal trainer, o professor da academia, não é isso? Ele vai rir na tua cara, não é? Sim ou não? É? Só que é uma das maiores verdades no reino de Deus. E aqui está um grande paradoxo espiritual. A verdadeira força nasce da total dependência de Deus. É você reconhecer a sua fraqueza. É aquilo que eu falo, né? Já fiz até uma pregação sobre isso, que alguns capítulos antes, se eu não me engano, não sei se é no 9, no 6, né? Paulo ele fala: passei por tamanha tribulação, pensando em desistir da própria vida. E aí depois da continuidade chega nesse ponto aqui:
E aí, muitas vezes a gente acha, não, Deus não dá uma luta, um fardo maior que eu não posso suportar. Deus não deixa você ser tentado além do que você possa suportar. Tentação é uma coisa, luta, pancadaria, né? Espinho na carne, meu irmão, você vai passar, porque muitas vezes você precisa passar pelo rolo compressor para você entender que não é na tua força. É quando você não aguenta mais que você vai se entregar para Deus, é mentira? E às vezes, se Ele precisar te espremer para te salvar, Ele vai te espremer, porque Ele te quer. E o mundo que valoriza a autossuficiência, o desempenho, a aparência de perfeição, Paulo ele nos convida a um caminho completamente diferente, a entender que a gente não é nada, a gente precisa encontrar esse lugar de dependência. O caminho que Paulo convida é o da vulnerabilidade transformada em plataforma para o poder divino. Você transforma aquilo que te torna vulnerável em uma plataforma para o poder de Deus ser revelado. Aí você reconhece, eu sou fraco, eu não aguento isso aqui. Eu estou aqui porque Deus está me sustentando. Eu não aguento minhas dores. Eu não aguento mais essa. Cara, você tem todo o direito de não aguentar. Mas você tem a obrigação de entregar isso na mão de Deus, cara. Porque não é você, é Ele que vai te sustentar na sua situação. Agora, esse princípio, ele não é novo, ele ecoa por todas as escrituras. Gideão, com apenas 300 homens, ele venceu milhares, está lá em Juízes 7. Agora, não era porque ele era forte, mas porque ele dependeu de Deus. Porque ele tinha uma galera, e Deus foi eliminando e ele aceitando. Ele não podia chegar lá todo mundo, não, pô, vou eliminar nada, tem um galerão. Pô, vou chegar de bonde, meu irmão, quebrando geral. Mas ele preferiu eliminando a galera, deixando para trás, para ficar somente com aqueles que é o propósito de Deus, não é pela força, é pela dependência. Davi, o pastor franzino, ele derrotou Golias com uma funda. Agora, não era porque ele era preparado para a guerra, ele não era homem de guerra, mas ele confiava no Senhor dos Exércitos. Está lá em 1 livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. 17, versículo 45. Jesus, o cordeiro mudo diante dos que o acusavam, ele venceu a morte não pela força da espada, mas pelo poder da rendição total. Ele se rendeu. No reino, a lógica é completamente invertida. Você vence quando se quebranta, você cresce quando se humilha, e você avança quando se rende. Olha que doideira. Tem lógica humana nisso? Não. Só que Deus ele não está procurando super-heróis da fé que fingem ter tudo sob controle. Não, está tudo sob controle. Não, está no controle de Deus. Falei até agora há pouco lá, o Luizinho de fora, eu falei, meu irmão, Deus nunca perdeu o controle. Às vezes a gente olha para o cenário, parece caótico, mas Deus nunca perdeu o controle. Deus ele nunca perdeu o controle. E Ele está em busca de corações sinceros que, mesmo tremendo, continuem confiando nele. Mesmo com medo, mesmo boladão, cara. Meu irmão, a tua vulnerabilidade, ela não te desqualifica, ela te posiciona. Eu queria contar para vocês que eu fiquei uma semana treinando essa palavra para falar várias vezes no culto, tá? Vulnerabilidade. E na frente do espelho falando. Estou sorrindo. É como está escrito lá em 1 Coríntios 1, 27, que diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. A vulnerabilidade que você teme pode ser justamente o altar onde Deus vai revelar a glória dele. Deus, Ele quer levantar uma geração que não tem vergonha de dizer: eu sou fraco. Eu sou fraco. Porque Ele sabe que é nesse reconhecimento que o poder dele repousa com força. E hoje, o céu está te lembrando, não é sobre ter tudo sob controle, é sobre ter um coração entregue. E onde há rendição, há a manifestação da glória de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé, fechar os olhos, abaixar a cabeça. Porque hoje, Deus está falando para alguém aqui: filho, eu sei do seu espinho, eu sei da sua luta,
Eu sei da tua dor que ninguém entende, filho. Só que a minha graça tem te sustentado. O inimigo pensou que você iria parar, mas é na tua fraqueza que o meu poder está sendo derramado. Você não vai morrer nesse processo, filho. O que Deus está fazendo em você é maior do que aquilo que Ele ainda vai fazer com você. Então, se você sabe que Deus Ele gritou o teu nome durante esse culto todo, você sabe que às vezes parece que está pesado. É como o Paulo falou, é o espinho na carne. Ele clamou por 3 vezes. Talvez você já tenha clamado, chorado: Deus, me livra disso. Talvez o teu espinho seja uma situação familiar, uma enfermidade, um relacionamento. Eu não sei qual é a tua luta, mas se você sabe que Deus mudou o teu coração essa noite, eu quero te encorajar a sair do teu lugar. Vem até aqui à frente, para que a gente possa orar por você. Não porque a minha oração é poderosa, ou a dos diáconos, não. Mas se você sair do teu lugar, demonstra dependência de Deus. É você falando para Deus: Deus, eu entendi, até aqui eu tentei até te entregar, mas eu não consegui. Mas agora eu saio do meu lugar e demonstro diante de homens, anjos, demônios, principados e potestades que eu preciso de ti. E que é nessa minha fraqueza que o teu poder vai se revelar. Então, quando ele escuta esse louvor, Deus tocar no teu coração, e sabe que é que você não existe, sai do teu lugar, em nome de Jesus. É a plataforma que Deus quer usar para o poder dele alcançar uma geração, alcançar